Economia no programa Encontro Marcado. Participação do economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, como é que está o momento econômico brasileiro? A gente está no finalzinho do ano e a gente gostaria de saber como é que está o Brasil na economia, Paulo? Márcio, eu vejo a economia brasileira com algumas contradições. Nós temos o desemprego muito baixo, falta mão de obra em muitos setores da economia. Nós temos aí uma aceleração econômica e uma inflação baixa, né? No meu ponto de vista, ela é baixa. Mesmo assim, as pessoas reclamam. Então, qual que é a sensação econômica? Apesar do desemprego ser baixo, os preços subiram, tanto em 2024 como em 2025, e permaneceram no alto. Para combater esses preços altos, essa inflação, esses preços subindo e as expectativas de inflação, o Banco Central manteve a taxa de juros extremamente elevada. Agora, em novembro de 2025, nós temos uma taxa de juros básica da economia, que é a taxa Selic, de 15% ao ano. É uma taxa muito alta, considerando uma inflação de em torno de 5%. Na verdade, a inflação oficial é menos do que 5%, e a expectativa é que ela feche aí abaixo de 4,5% esse ano. Então, nós temos expectativas de inflação que fizeram o Banco Central manter a taxa de juros elevada e desemprego baixo. Parece que isso é um contrassenso, mas, por outro lado, enquanto o Banco Central tentava controlar os preços, o governo federal incentivava o consumo. E ele incentivava esse consumo de várias formas. Por exemplo, ele injetava dinheiro por meio de financiamentos do próprio governo, ele injetava dinheiro por meio de manter o salário mínimo tendo rendimentos acima da inflação, da previdência social como um todo, ter benefícios que são vinculados ao salário mínimo. Então, o salário mínimo é uma forma de injetar dinheiro na economia brasileira. E o governo federal, ele tem outros mecanismos aí de injetar dinheiro na economia, principalmente por meio aí dos benefícios sociais, né, que nós podemos incluir aí também o Bolsa Família. Duas coisas. Por um lado, nós temos a economia acelerada, por outro lado, nós temos uma taxa de juros elevada. A inflação, no final desse ano de 2025, começou a perder força por efeito da taxa de juros. E agora, em 2026, a expectativa é que ela fique dentro da meta, que vai de 1,5% até 4,5% ao ano, de uma forma contínua. Ela muda mês a mês. Então, a expectativa nossa aí é que isso daí deva se manter, né? Nós devemos fechar dentro da meta esse ano. Voltando à pergunta, melhorou a economia? A sensação econômica eu acredito que esteja melhor, por conta aí da economia estar acelerada. Mas isso é uma visão de curto prazo, porque se a gente pensar em médio e longo prazo, colocar um médio prazo aí de 2 anos ou 3 anos, o Brasil não fez nada para melhorar o ambiente econômico dos próximos anos, melhorar a competitividade do país, né? Ele fez muito pouco em relação a isso, porque a gente tem que sim cuidar das contas públicas, né? Nós precisamos que o Brasil mostre uma trajetória de controle das contas públicas para que a taxa de juros comece a cair naturalmente. Em 2026 nós vamos ter um ano de eleição, então eu não tenho essa expectativa que o governo tente ajustar contas públicas, nem o governo federal, nem o Congresso Nacional. Então, a partir do ano que vem, né, aproximadamente a partir de abril mais ou menos, eu acredito que o que a gente não conseguir fazer até abril, né, do ponto de vista que dependa do legislativo, eu acho que muito pouca coisa a gente vai conseguir fazer até o final do ano, por ser um ano eleitoral. Então, esse ano aqui foi um ano de sensação econômica boa, mas sem avanços da economia do ponto de vista estrutural. Ano que vem nós vamos ter aí mais uma isenção do imposto de renda até R$5.000, que no meu ponto de vista é justo, mas isso daí também faz parte de uma expectativa eleitoral para 2026. Certo? Por que ele é tão restrito aos R$5.000? Justamente porque nós temos as contas públicas de uma forma desorganizada, vamos colocar assim, né? Não existe um plano para se reduzir as contas públicas, porque o governo não pode abrir mão mais do que ele vai fazer, né? Do que a isenção até R$5.000 do imposto de renda. Reformas estruturais não foram feitas na economia, foram feitas muitas pequenas reformas conjunturais. O Banco Central continua atuando contra a inflação e o governo federal continua estimulando a economia para a gente ter essa sensação econômica de que tudo está indo muito bem. Me preocupo muito mais com 2027, né, depois de 2026, porque as eleições são no segundo semestre, do que 2026. 2027 é quando nós vamos ter aí o impacto real mesmo de tudo que vem acontecendo, tanto esse ano como em 2025, como em 2026. É isso aí.